Bom dia, eu sou o Kiwito e seja muito bem-vindo ao meu canal. Em primeiro lugar, eu gostaria de falar desculpa. Faz quase uns 3 meses que eu não tava postando vídeo direito. Recentemente eu lancei aquele vídeo do podcast, meu com o Daniel, que já tava demorando pra sair, mas pelo menos saiu uma hora ou outra, né? Em segundo lugar, esse vídeo vai seguir aquele tipo de roteiro que eu usei no vídeo sobre viagem no tempo. E aliás, ele alcançou 340 views, se não me engano. Valeu aí, mesmo que o pessoal não tenha ficado no canal, nem tenha visto o vídeo direito. Já é uma conquista interessante. Como, sei lá, 70% dos canais de anime, eu só tô surfando um pouco no hype do negócio da Record. Meio atrasado, provavelmente eu vou estar lançando isso aqui 3, 4 dias depois do que ia ser necessário, mas fazer o que, né? Recentemente a Record lançou essa reportagem no Domingo Espetacular, trazendo o Death Note como um anime potencialmente perigoso para uma família, principalmente para o público infantil, apesar de ser um conteúdo adulto. Eles deixam isso bem explícito. E eles mostram vários casos que, de certa forma, realmente seriam um tanto quanto suspeitos. Crianças anotando isso em seus cadernos e tratando como se fosse acontecer. Bem, teve o caso lá do maluco na Rússia, que sei lá, né, só dá pra falar que o cara era meio perturbado. Vamos dar um pouco de contexto pessoal, porque particularmente isso não é novidade, nem pra mim, eu acho que nem pra ninguém. Esse tipo de coisa já era muito comum antigamente e recentemente até apareceu um pouco mais cedo. Uma prima minha tinha chegado em mim, a gente tava comendo crepe junto, eu com a minha família e tal, e essa minha prima falou post que tava acusando anime sobre um satanismo e coisas do tipo. E aí a minha tia, isso foi um post que a minha tia viu, ela rebateu falando o seguinte: não era exatamente isso, a gente simplesmente não tinha entendido direito, mas essa era quase uma mensagem principal, né? E aí eu falei, não, então me mostra aí esse post, eu quero ver, se brincar, eu mesmo comento, explico o que deve estar de errado aí e tal, porque a gente é uma família de cristãos, né? E, bem, por que tem esse pé atrás em relação ao conteúdo japonês e anime e tudo mais? Digamos o seguinte, esses pais se preocupam um pouco com a criação dos seus filhos, um pouco não, se preocupam bem com seus filhos, e ao mesmo tempo acabam trazendo muita influência de fora e vendo que aquilo pode não estar muito legal. A gente tem uma visão meio estranha dos otakus, tipo aquela reportagem da Fátima Bernardes com o pessoal passando na Liberdade, o garoto cantando com aquela voz fina, que parecia um treco bem estranho, ninguém tava curtindo aquilo. Essa representação, o pessoal que curte anime, mangá, conteúdo do espectro japonês e asiático, o pessoal anda curtindo muita coisa de coreano também recentemente. E mano, a gente tem um pessoal que era meio estranho, também sofria um pouco de bullying no passado, um pouco por culpa disso, um pouco porque talvez não tinha uma representação muito legal de ninguém, mas fazer o que, né? O público geek sempre foi um dos maiores acusados de estimular violência, de estimular caos, destruição. Alguns tipo mais bestas, como o caso do Tokyo Guru, que também veio da Record, incrivelmente. O pessoal tava zoando muito a pronúncia da mulher, mas na verdade Tokyo Guru vem porque é aquele negócio do L do japonês, que o pessoal puxa pro R. Claro que a forma que a reportagem trabalhou em cima tava meio estranha, mas também teve outros casos mais bizarros que a gente vai acabar explorando consequências disso, tipo do Yu-Gi-Oh! Como o baralho do diabo, que foi meio idiota. A gente causou uma perseguição gigante relacionada a Yu-Gi-Oh! E outros animes que também não tinham nada a ver, que vieram consequente disso. Eu lembro quando veio 2016, esse foi o momento que mais me impactou nessa perseguição, porque até aquele tempo não consumia animes de verdade. Todo mundo já assistiu Pokémon, assistia certos animes que já estavam no nosso conteúdo de TV aberta e TV um pouco mais fechada para quem tinha TV a cabo. E quando o lançamento de Pokémon Go, a gente teve uma sequência gigante de correntes de WhatsApp alertando os pais que Pokémon era um treco demoníaco. Eu lembro até de um amigo meu que comentava que Pokémon significava demônios de bolso, sendo que isso não faz nem sentido foneticamente, porque ia ser Pokédemon, né? Pokédemon também não ia rolar, né? Pokémon Monster, e tipo, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu era uma pessoa que questionava um pouco mais nessa época, e eu escrevi um texto gigante pra repassar pra amigos, familiares, talvez algo que possa ser meio primitivo dos vídeos que eu faço aqui pro canal,
tal. Eu só escrevi a origem de Pokémon, mostrava questão fonética, mostrava que não tinha nada a ver. A pior coisa que Pokémon podia estar estimulando era rinha de galo. Tem nada de mais além disso. Tá, que isso não ajuda muito, mas beleza. Nesse contexto de perseguição, entre aspas, ao otaku e o anime, o geek, a gente surge blogs e vídeos bizarros mostrando gente queimando cartas de Yu-Gi-Oh!, com gente falando porque os animes são um lixo importado do Japão, não faz mínimo sentido, isso pode até ficar um pouco mais xenofóbico de certa forma, porque simplesmente é desenho e nada mais do que isso. Eu acho interessante o que os japoneses fazem simplesmente porque eles levam muito a sério o conteúdo que eles fazem, independente do lugar. E a animação é um dos principais. Eles levam muito a sério como fazem as animações, seja o processo geral, seja história, seja o conteúdo que eles querem trabalhar. E tipo, é simplesmente o que você quer consumir. Sempre tem variação do mais infantil até o mais adulto. Acontece o seguinte também, a gente tem uma relação direta com o cristianismo e com outros símbolos da nossa cultura. Um negócio que muita gente não entende é que os japoneses têm uma relação totalmente contrária. Eles não têm uma relação de proximidade com o cristianismo, por exemplo. A gente tem essa relação de fazer conteúdo de entretenimento, seja com a dos gregos, seja com a dos nórdicos, a gente faz conteúdo de entretenimento com isso, e a gente também não tá se importando muito com que talvez eles iam falar, não, isso tá mal representado, isso aqui não faz sentido e tudo mais. E a mesma coisa acontece com os japoneses, cara. Eles pegam símbolos cristãos da nossa cultura e trabalham em cima disso, distorcem, enriquecem eles, trazendo de outras formas. A gente tem de obras desde All No Exorcist, é um anime mais atual, coisa de 2012, 2010, e que ele trabalha com o cristianismo de forma que simplesmente quer colocar ele como um símbolo lá e trabalhar em cima daquele. Tem um filho de Satanás que quer parar de ser filho de Satanás, ele começa a combater e exterminar demônios. Isso aqui representa o cristianismo? Óbvio que não. Eles simplesmente usaram um símbolo da forma que eles queriam e não tem nenhum problema com isso. Eles podem fazer da forma que eles quiserem e a gente também não pode ficar questionando, acusando, que é tipo, de certa forma isso aqui é do demônio, mas no sentido de tipo, não é colocado ele como um amigo ou algo assim. A gente também tem obras como Tondera House no Daiboken, eu não sei se eu falei certo, com certeza não, mas A Casa Voadora era um desenho que passava um pouco canais abertos também, que foi passado na TV Tóquio e é uma série cristã, é uma série que passava justamente apresentando acontecimentos bíblicos, tentando trazer isso pro conteúdo infantil. Isso também não é um problema, são crianças que vão viajar no tempo e vão encontrar com Jesus Cristo e os acontecimentos. E era um negócio que eu achava muito legal. Eu gostava muito quando eu era criança. Então, tipo, tratar o negócio como se fosse algo demoníaco é algo errado. E outra coisa que acontece, usar o negócio simplesmente porque é violento. Veja, a gente tem uma queda no conteúdo violento ocidental, mais especificamente no conteúdo infantil. A gente não tem mais o Tom e Jerry querendo se matar. Tipo, até que vai mudando agora nos últimos anos, justamente por consequência da relação que os jovens estão tendo com os animes. As animações ocidentais estão perdendo um pouco de espaço com isso e eles estão começando a investir. Não é à toa que a Disney quer entrar também no mercado de animação japonesa. Eles já fizeram isso com uma nova série de Star Wars, né? Mas beleza, não é algo muito relevante, mas tipo, os japoneses não deixaram essa cultura de violência nas obras quase ou nenhuma infantis, ao contrário da gente que só ficou nos jogos em relação a isso. E não, também não era um infantil, só que a gente acertava o público infantil junto. Tipo, sei lá, jogos de tiro. Teoricamente eles também não eram pra ser infantis, mas a gente tem jogos infantis que são de tiro também, Fortnite, Free Fire e coisas do tipo, sabe? Tem uma crescente questão do grande entretenimento, tentar acusar o pequeno entretenimento de que aquilo é ruim e errado. Sei lá, jornais acusavam filmes de ação de serem influência ruim pros seus filhos, porque não, eles estão ficando violentos por culpa dos filmes de ação. E aí depois, quando os filmes já estavam dentro do aspecto geral, a TV já estava funcionando, aí eles tinham que acusar os jogos. E aí depois os jogos cresciam e... Se bem que os jogos ainda não estão nisso, mas por aí vai. O negócio é o seguinte, a gente vai ter uma relação em que as pessoas vão acusar animações por simplesmente terem conteúdo violento
de tá trazendo violência para os jovens, e isso também aconteceu. Essa reportagem comentada lá no início. Ao mesmo tempo, a gente vai ter jogos sendo acusados do problema de jovens estarem causando massacres nos Estados Unidos e que isso também tá chegando aqui no Brasil. A gente teve casos recentes que isso aconteceram também. Não é muito novidade. Eles mesmos mostraram um pessoal dos Estados Unidos que também consumia Death Note. Acontece o seguinte, tem gente que não entende que simplesmente pessoas violentas gostam de coisas violentas. E isso não é novidade. A gente tem estudo. E também não precisa muito de estudo, é um pouco lógico isso. E ao mesmo tempo a gente tem pessoas comuns que gostam de coisas violentas. Simplesmente porque causam ação, porque causam interesse ou fascínio. Sei lá, o Squid Game, o Round 6, que tinha tanta gente assistindo e que tava teoricamente curtindo, talvez por culpa da sua violência, talvez por culpa do mundo que estava sendo construído, mas não necessariamente porque aquilo estava transformando a pessoa em um demônio. E de certa forma ela não tá necessariamente sendo influenciada. Uma pessoa que seria influenciada já tá caindo naquilo e por aí vai. Que o Eto do Futuro passando aqui pra avisar que o vídeo ficou meio longo e pra evitar problema com retenção, eu fiz uma segunda parte. Se vocês quiserem continuar assistindo, é só clicar na tela e continuar. É só um convite e tudo mais, mas valeu aí por ter dado uma chance pra me escutar. Até mais.